Glória a Jesus. Glória. Mostra a sua palavra, irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 32 em diante. Passamos a leitura com a ajuda de Deus e guia do seu Santo Espírito. Amém. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vi um leão e um urso, e a tomavam ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso, filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da boca da mão, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor esteja contigo. E Saul vestiu a Davi com seus vestidos e os pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e os vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca tinha havido experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará a nossa mão. E sucedeu que, levantando o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe se cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrón. E caíram os feridos filisteus pelo caminho de Sarim, até Gate e até Ecrón. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Então disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e trouxe a presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Mais uma vez, irmãos, o Senhor achou graça de nos mandar esta palavra conhecidíssima e uma passagem de grande importância, de grande demonstração do poder de Deus na vida de um servo que o teme e que o serve de puro e sincero coração, de que se entrega ao Senhor, de que realmente tem fé e confia na providência do Senhor. É uma passagem que reflete de que a força do homem só prevalece se o homem tiver Deus, de que a experiência humana sem o Senhor de nada serve, e de que mesmo a limitação humana, se tiver o Senhor, prevalecerá contra tudo ou qualquer situação. Assim foi neste episódio, no qual o Senhor permitiu com que os filisteus afrontassem Israel por motivos diversos e também para que o Senhor pudesse mostrar o seu poder sobre os demais reis, sobre os demais deuses fingidos, mortos, e o Senhor pudesse mostrar que Ele é o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o que fundou e que rege todas as coisas. Assim o Senhor permitiu esta situação em que o povo de Israel ficasse insultado por e afrontado por estes filisteus, homens pagãos, que serviam a outros deuses, era tudo idólatras, e estava a afrontar Israel. E ali os dois exércitos se ficaram de frente do outro. Aleluia. O exército do rei Saul e o exército dos filisteus também. E ali todos os dias tinha aquele gigante que afrontava e zombava de Israel, zombava do exército, zombava do rei e zombava do Criador também, do Deus verdadeiro. E assim foi por 40 dias de insulto, e não havia ninguém que tinha coragem de ir e pelejar contra este gigante. Toda manhã ele saía com os insultos e toda tarde também, mas ninguém se voluntariava a ir pelejar contra ele. E assim passou-se os dias. Ao cabo de 40 dias, Jessé falou com Davi: Davi, vai e leva pães, queijos, assim, para os teus irmãos. Veja como eles estão, se estão bem, e traga-me notícias. E leva queijos e presentes também para o chefe de 1000, o capitão e tal, e mandou com que Davi levasse. Ele foi. Chegando, foi ver seus irmãos mais velhos que estavam em batalha. E entrou na tenda deles. Eles na hora já disseram: o que fazes aqui? Esse lugar não é para você. Por que não está pastoreando ovelhas? Porque esta era a função dele até então. E ele disse: não, meu pai me mandou trazer isso, nosso pai, e ver se vocês estão bem. Enquanto ele conversava com seus irmãos, aquele gigante deu a hora exata que era a hora que ele saía para insultar. E aí Davi pôde escutar os insultos. E aquilo feriu a sua alma, o seu coração, não porque ele insultava o exército, mas porque ele insultava o exército e insultava o Senhor. Zombava do exército do Senhor, zombava da crença deles, zombava do Deus verdadeiro. E isso mexeu com ele. Bendito é o Senhor. E ele procurando se informar do que era. Quem é esse que faz isso? Aí ele ficou sabendo. Olha, esse é um gigante assim. Mas ninguém faz nada. Resumindo, ele se prontificou a pelejar contra ele. E aí eles olhando para a aparência dele, para a estatura, para a força dele,
imediatamente ignoraram, rejeitaram, acharam absurdo a ideia. Onde já se viu, você não tem condições, não tem capacidade. E levou o assunto para o rei Saul, e Saul dizendo, não, menino, deixa disso. Ele é homem experiente em batalha, desde a mocidade ele foi treinado para isso. E você, olha o seu tamanho, ele é um gigante, ele tem experiência e você não. Bendito é o Senhor. Olhando só para o exterior, santo é o Senhor. Se nós olharmos somente com os olhos da carne, nós veremos somente carne. Se olharmos somente com os olhos da matéria, nós veremos somente matéria. Bendito é o Senhor. Mas feliz aquele que olha com os olhos do Espírito. Este olhar transcende a matéria, transcende a experiência, transcende a sabedoria humana, o conhecimento humano, as limitações humanas. Bendito é o Senhor. Como o Senhor falou para o próprio Samuel, Samuel, você não é nenhum desses que eu escolhi para ser rei. Eu escolhi a Davi. Eu não escolhi esses. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior. Eu olho para o interior. Eu enxergo de dentro para fora. Eu não vejo como o homem vê. Bendito é o Senhor. Então o Senhor já nos admoesta pela palavra a olharmos com os olhos do Espírito, se quisermos enxergar a profundidade daquilo que nos cerca, se querermos enxergar a profundidade daquela situação em que estamos vivendo. Se olharmos com os olhos da carne, veremos matéria. Glória a Deus. Mas se procurarmos entender com os olhos do Espírito, a resposta vai aparecer para nós, a solução vai aparecer, o entendimento vai chegar da situação. Bendito seja o Senhor. E aí, não, mas vai embora e assim você é mancebo ainda, ele é experiente. Davi dizendo, olha, eu não vou embora, eu vou enfrentar ele, eu não tenho medo dele. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Então eu vou ir lá e vou pelejar com ele. Bendito é o Senhor. E aí, olha, já que você quer mesmo, já que você se responsabiliza, eu quero que você vá embora, mas já que você quer, vem aqui. Trouxe-o na sua tenda e deu para ele as suas armaduras, seus escudos, suas couraças, seu capacete de bronze, sua espada. E aquilo, um mocinho pequeno, de baixa estatura, pesou para ele não tinha experiência com aquilo, e falou, olha, eu não consigo nem andar. Não, tira isso de mim. Eu vou com ele e vou pelejar, porque veio um urso quando eu apacentava as ovelhas de meu pai, e eu agarrei-o pela barba e o matei. Veio também o leão, e eu também fiz da mesma forma e matei. E não puderam levar nenhuma ovelha sequer. Assim vai ser com este incircunciso. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Ele tinha a crença no Senhor inabalável. Bendito é o Senhor. Quando nós temos fé, quando a nossa crença se torna inabalável, quando a nossa confiança ela se torna inabalável no Senhor, nada pode nos parar. Não há urso, não há leão, não há gigante, não há montanha, não há muralhas. Bendito é o Senhor, que consiga nos parar, que consiga cercar o nosso trajeto, que consiga impedir o nosso progresso. Bendito seja o Senhor. Então o Senhor nos manda esta palavra e já diz assim, o teu progresso nesta obra, o teu progresso, o teu crescimento espiritual, ninguém vai segurar, ninguém vai frear. Quanto mais aparecerem feras no teu caminho, quanto mais gigantes se apresentar, te diz o Senhor, mais eu me mostrarei em você, mais eu farei a minha força prevalecer em ti, para que saibam que não é você, mas que sou eu em você. Bendito é o Senhor. Para que o meu nome seja glorificado e a sua alma
Continue a progredir neste caminho. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E aí, ele tirou de si e foi só com a experiência que tinha. Só com aquilo que era costumeiro. Primeiro, a confiança inabalável no Senhor. Suas roupinhas de pastor, Glória a Deus. seu cajado, o seu alforje pendurado e sua funda também. Era só o que ele tinha experiência. Não era muita coisa, não era muito preparo. Bendito é o Senhor. Aí antes de ir da peleja, foi lá no ribeiro e pegou 5 seixos, 5 pedrinhas. Especial ali que ele escolheu, boas para que pudesse atirar. Glória a Deus. Colocou no alforje. E alguns olhando e duvidando, maneando a cabeça, e estranhando, cheio de interrogações na cabeça. Mas esse menino, será que é doido? Esse menino, onde está o juízo desse rapaz? Certamente vai acabar com ele hoje. Mas não entendia que o Senhor naquele dia daria livramento a todo Israel pelas mãos daquele moço. Bendito é o Senhor, porque o Senhor pega as coisas mais vis deste mundo para confundir as fortes. Pega as coisas loucas para confundir as sábias. Santo é o Senhor, bendito seja Deus. Então diz o Senhor por esta palavra: do pouco na tua vida, do mais improvável, eu farei muito e te darei muitas vitórias, diz o Senhor pela palavra. Glória ao nome do Senhor. Da onde não existe força, aparecerá força e progresso. Bendito seja o Senhor. Da onde não tem condições de chegar vitória em suas mãos, o Senhor diz e a palavra te anuncia: vai vir vitória até as suas mãos. Bendito seja o Senhor. Porque a ordem da palavra do improvável aparecer, do impossível acontecer, da onde não tem surgir e chegar até você. É o decreto da palavra. Bendito seja o Senhor. E aí ele colocando e foi adiante. E aí todos olhando, e ele foi adiante, e o gigante lá vindo, cheio de valentia, cheio de orgulho. Bendito é o Senhor. Não era só a sua estatura que era gigantada. Não, o seu orgulho era maior ainda. Bendito é o Senhor. Mas aquele que a si mesmo se exalta, o Senhor o humilha até o pó da terra. Aquele que a si mesmo se faz grande, o Senhor o humilha e o faz tornar pequeno e ir para o pó. Bendito seja o Senhor. E vendo com a sua arrogância, com o seu preparo, com a sua experiência, bendito é o Senhor. Mas o preparo do inimigo, a experiência humana, a sabedoria terrena, animal e diabólica, como diz a palavra, aleluia, a arrogância, ela só consegue vir até o tempo que o Senhor determinar. Ela só prevalece enquanto o Senhor não planejar derrotá-la. Bendito é o Senhor. E para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. Há tempo de o inimigo prevalecer contra ti e há o tempo de eu chegar com vitória e derrotar o inimigo também, para que meu povo cresça e prevaleça em paz. Bendito é o Senhor. E naquele dia tinha determinado o tempo de o povo de Israel parar de ser ofendido, massacrado, perseguido e oprimido, e tinha chegado o tempo de o inimigo cair, do gigante cair, dos inimigos fugirem. Bendito é o Senhor. Aleluia. Aí foi diante do gigante, e ele vindo com arrogância e com insultos e com zombarias, dizia: sou eu algum cachorro, algum cão, para você vir a mim com pedras e paus? E hoje eu vou te fazer isso, eu vou te matar, eu vou isso e aquilo. E foi falando tantas asneiras. Aleluia. Bendito é o Senhor. E Davi olhou, escutou aquilo e falou: olha, você vem a mim com tudo isso aí que você falou, mas eu vou
em você, vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a qual você zombou. Eu vou com Ele eu vou te fazer cair. Glória a Deus. E hoje mesmo você vai morrer, os filisteus serão dispersos, serão mortos. Hoje mesmo a tua carne será dada às aves do céu. E o Senhor vai prevalecer, para que saibam que o Senhor, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Falou o que tinha de falar. E o filisteu se encheu de furor e foi o atacar. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Santo é o Senhor. Os insultos do inimigo, aquilo que o inimigo fala que vai fazer e faz tanto barulho, e tantas injúrias, tantas difamações, às vezes calúnias, às vezes injustiça, Glória a Deus. e coisas ofensivas de todo modo. Bendito é o Senhor. Pai Santo. Aleluia. Bendito é o Senhor. Se não passou pelo Senhor, que diz o Senhor, fica em paz. É a ordem da palavra. Fica em paz, porque não vai chegar até você nenhuma destas afrontas. Glória a Deus. Só chega até você se passar por mim. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou a tua forte rocha. Eu sou o teu escudo e cubro-te com as minhas asas. Então, se não passou por mim, diz o Senhor, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque nada disso que foi falado vai chegar até você e vai cair em terra. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque a ordem da palavra para você é a bênção do Senhor sobre você. É a proteção celeste. Aleluia. É o escudo do Altíssimo sobre você, sobre esta obra, diz o Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Aí quando ele escutou o que Davi tinha de falar, encheu-se de furor e foi para o ataque. Glória a Deus. Aleluia. Foi com a sua experiência humana, com a sua sabedoria humana. Aleluia. Mas essa sabedoria humana diante da força de Deus não significa nada. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não significa nada. Sabedoria humana. Bendito é o Senhor. Entendimento humano. Experiência humana. Bendito é o Senhor. Aleluia. De nada serve. O que serve, bendito é o Senhor. Aleluia. É o temor do Senhor no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. É a confiança plena no Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então diz o Senhor pela palavra, não tema diante da sabedoria humana e diante da grandeza humana. De nada serve e nada vai conseguir parar-te, diz o Senhor. E esta obra prevalecerá diante de situações adversas, diante de reis, diante de repúblicas, diante de governantes. Bendito é o Senhor, a obra continuará a prosperar, com a economia boa, com a economia péssima. Bendito é o Senhor, como reis e governantes mudando isso ou aquilo, mas a minha obra vai continuar a crescer, a produzir, a frutificar. Bendito é o Senhor, porque eu sou o bom lavrador e que conheço a minha vinha e que cuido e zelo para que ela continue a crescer, que ela continue a frutificar. Sou eu que zelo deste meu jardim chamado graça do Filho de Deus. Sou eu que sou o cuidador, sou eu que sou o jardineiro, sou eu que te adubo, sou eu que te rego, sou eu que colho os teus frutos, sou eu que te podo, sou eu que te capacito para crescer, para frutificar, sou eu que derramo a bênção, sou eu que derramo o orvalho sobre você, sou eu que espanto as raposas e raposinhas deste lugar. Bendito é o Senhor, sou eu que cuido, sou eu o escudo, sou eu o porteiro, sou eu o que presido, sou eu o guarda fiel do meu povo, eu sou tudo. Bendito é o Senhor, e tudo pode falhar, tudo pode perecer, tudo pode cair, mas a minha palavra
O meu poder, a minha força nunca cairá, a minha proteção nunca sairá de perto de ti, a minha força prevalecerá em você, diz o Senhor. Tudo pode falhar, mas diz o Senhor, esta obra não falha, o meu poder não falha, a minha palavra não falha, a minha promessa não tarda, a minha promessa ela cumpre, ela é fiel, a minha palavra não volta vazia, diz o Senhor. Então tudo pode falhar, tudo fica oscilando, mas a minha palavra e esta obra continuará a progredir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a teu nome. Glória a Deus nas alturas. Santo Deus, aleluia. Aleluia. Santo. Glória ao nome do Senhor. Ó Deus dos exércitos. Glória a Deus nas alturas. Glória. Aleluia. Aí veio com aquele ímpeto, com todo o furor. E aí o que ele tinha experiência, bendito é o Senhor. O Senhor já tomando ele com virtude, com agilidade e primeiramente com temor. Glória a Deus. Davi, ele tinha essa qualidade, ele temia o Senhor acima de todas as coisas. Glória a Deus. Ele temia o Senhor acima de tudo, acima das feras do campo, acima dos exércitos, acima dos reis, acima de seus pais, Glória. acima dos governantes, acima de qualquer fera e de qualquer gigante. Aleluia. Glória a Deus. Isso fez dele primeiramente sábio, Glória a Jesus. porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Então, como diz a palavra, que todo o dever do homem consiste em temer a Deus Aleluia, Jesus. e amá-lo acima de qualquer coisa. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então que toda a nossa força possa ser constituir em temer o Senhor e honrar e guardar os seus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia. Quem teme o Senhor não teme o homem. Glória a Como disse o próprio Senhor, não deveis temer os homens que matam a carne e nada podem fazer com a alma. Deus. Aleluia. Teme, pois, a Deus, que pode, além de matar a carne, lançar a alma no inferno também. Glória a Deus. Aleluia. Nele deve estar o nosso temor, a nossa confiança, a nossa devoção. Ele pode fazer qualquer coisa conosco. Agora, força humana, sabedoria humana, ameaça diabólica, poder do inferno, isso nada pode fazer conosco. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Então diz o Senhor, descansa o teu coração, porque ó, eu que cuido estou ao teu redor, cuidando de você, cuidando das tuas costas, cuidando do teu futuro, cuido do teu presente, e eu que guardo você daquilo que você nem percebe. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Então ele tinha o temor do Senhor, e aí as outras coisas perdiam o poder diante dele. Imediatamente, tomado pelo temor e pelo zelo do Senhor, o zelo do nome do Senhor. Aleluia. Glória. Ele não se ofendeu porque o gigante lançava ofensas e oprimia o povo, lançando ofensas e zombaria. Se fosse só contra o exército, seria outra conversa. Mas era contra o exército e contra o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí como ele mesmo escreveu em outro ponto, em outro salmo, aleluia, ele disse, o zelo pela tua casa me consome. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então o zelo, o temor do Senhor e o zelo pelo nome do Senhor, por aquilo que era santo, sacro, por aquilo que é puro, pelo zelo do Senhor, isso consumia ele. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E ele tomado pelo temor de Deus, pelo zelo de Deus. Aleluia. O Senhor foi e se apossou dele. Mais uma vez.
colocando a mão no seu alforje, tirou uma das 5 pedrinhas, colocou em sua funda, a qual ele também já tinha um pouco de experiência, pois era com ela que ele atirava contra as feras. Glória a Deus. E girando algumas vezes, atirou. Bendito é o Senhor. Aleluia. Ele avançou contra o gigante, não foi com a sua força, confiando em si mesmo, não. Foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi com o Senhor à frente e foi enviado do Senhor. Quando se fala em nome do Senhor, ou seja, ele foi enviado pelo Senhor. Ele foi enviado representando o Senhor. Em nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, a mandado do Senhor dos Exércitos, ele foi. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Então o Senhor é que se responsabilizou e assumiu tudo. Glória ao nome do Senhor. E girando, aí o Senhor foi com ele e guiou aquela pedra também. Glória a Deus. E atirou e foi certeiro na testa. Glória ao nome do Senhor. Aí a sabedoria humana, a experiência humana se derreteu. Glória a Deus. Aleluia. As armas caíram no chão, seu corpo tremeu e se bambeou. Bendito é o Senhor. Aí toda a sua grandeza tinha chegado no fim. E o único destino para ele era o pó da terra. Glória a Deus. Aleluia. Ai do homem que o Senhor decreta a sua queda. Aleluia. Não tem como mais voltar atrás. A ordem do Senhor, a palavra do Senhor é como esta pedra que atingiu o gigante Golias. Glória a Deus. Ela não volta para trás e refaz o caminho. Não. Ela foi e já cumpriu o seu decreto. Aleluia. Não tem como fazer mais nada. O destino é o pó da terra. O destino é a queda. Glória ao nome do Senhor. Toda grandeza, toda arrogância, aleluia, tem um fim. Todo insulto, toda injustiça, aleluia, todo tem um fim. Bendito seja o Senhor. E o Senhor zela pelo seu povo, como zelava por aquele exército. Aleluia. E o Senhor tinha decretado e tinha chegado aquele fim do gigante, do insultador. Aleluia. E ele, seu corpo tremendo, bambo, foi com o rosto em terra e de bruços caiu. Sem dignidade de olhar para Davi novamente. Sem dignidade principalmente de cair olhando para o céu. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Não teve dignidade nem para isso mais. Pois ele insultou o Senhor. Quem insulta o Senhor perde o direito de olhar para a sua face eternamente. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Tanto é que, como sabemos pelas revelações, o Senhor fez um juramento que só voltaria a ver a sua face aqueles que passassem por essa terra e voltassem ao céu como vencedores. Só esses. Ninguém nunca mais, que não há de herdar a salvação, voltará a ver a face do Senhor Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso, como o Senhor falou, que o maior prêmio daquele que passa por esta terra, o maior prêmio, a maior recompensa acima de qualquer galardão, acima de coroa, acima de qualquer coisa, a maior recompensa, o maior galardão que teremos é voltar a ver a face do nosso Deus. Glória a Deus. É isto só que importa. As demais coisas é lucro que vir após isso. Coroa, novas mansões, novas cidades, cargos, aleluia, premiações, tudo isso vai chegar para nós quando se formos fiéis em tudo. Aleluia. Mas isso é só mais um bônus. O importante, a principal coisa é voltar, ter direito e dignidade de olhar para a face do Deus vivo. Glória ao nome do Senhor. Este é o maior prêmio que alguém pode receber do Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus, bendito. Aleluia. E aqueles que não se enquadram na palavra, perdem este direito e é um direito eterno, nunca mais. Aleluia. Aleluia. Glória. Isto foi representado no gigante também. Bendito é o Senhor. Aliás, foi prefigurado. Glória ao nome do Senhor. E aí, a hora que ele caiu ao chão, aleluia, Davi, sem perder mais um instante, correu ao encontro. E puxando da sua própria arma, terminou de matar o gigante com a sua própria espada. Glória a Deus. E depois cortou-lhe a cabeça Glória a Deus. e a separou do seu corpo. Santo Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque aquele que, aleluia, deseja a queda deste povo, aquele que deseja a queda do seu próximo, aquele que difama com a sua língua ao seu próximo, aquele que difere injúrias, aquele que fala injúrias contra o seu próximo, aquele que persegue, que difama, que calunia. Aleluia. Glória a Ele Deus. morre com as próprias palavras lançadas. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o gigante morreu pela sua própria arma, morreu pelos seus próprios insultos e morreu pela sua própria espada. Santo Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Assim é aquele que quando aponta o dedo, ele também está apontando para si primeiramente. Aquele que quando persegue, primeiramente ele está perseguindo a si próprio, porque tudo nesta vida volta para si. Glória a Glória a Deus. Bendito é o Senhor, aleluia. Aquele que difama, que calunia, que fala injúrias, que persegue, que deseja a queda, aleluia. Deus. Glória a Deus. Que lança maledicências, que difama, Aleluia. bendito é o Senhor. Que deseja a queda, aleluia, Glória a Deus. aleluia. Santo Deus. Diz o Senhor, cuidado, porque morre pelas próprias palavras e por aquilo que o teu coração deseja. Glória a Deus. Porque tudo volta para nós. Como disse o próprio Salomão, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Glória a Deus. Ou seja, ele vai fazer o seu giro sobre as águas da vida e vai chegar até você novamente. Aleluia. Aleluia. Outra parte, disse o apóstolo, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Outra parte diz, pelos frutos dos teus lábios comerás o teu pão. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que falamos vai voltar para nós. Se for benção, se for bons sentimentos que emanamos, se for tudo de bom, se despreocupa, porque você vai colher tudo de bom de novo. Aleluia. Aleluia. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquilo que você lança vai atingir as tuas costas também. E é uma lei infalível. Glória a Deus. Ninguém consegue fugir disso. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aí então o próprio gigante morreu pelas suas próprias palavras e morreu com a sua própria arma, que era para matar o próximo. Ele foi morto com ela. Glória a Deus. Aleluia. Cuidado no que você deseja, porque volta para você. Se você desejar a queda, quem cai primeiro é você. Aleluia. Se você desejar a morte, quem morre primeiro é você. E não é a palavra não é espiritual. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso que ela também é considerada uma espada, que ela é de dois gumes. Ela leva a nossa vida material e a nossa vida espiritual também. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí foi e arrancou-lhe, cortou-lhe a cabeça
enrolou a mão em seus cabelos e o povo prevaleceu. Glória ao nome do Senhor. Aí os companheiros, o outro exército, vendo que o seu maioral era caído, fugiram. E os outros, os exércitos de Israel, se vendo agora cheios de confiança, perseguiram os demais filisteus e os mataram também. Não sobrou ninguém. Página virada. Glória a Deus. Nova etapa se iniciou. Bendito é o Senhor. Um tempo de paz e de tranquilidade. Aqueles ali já estavam garantidos. Nunca mais perturbariam Israel. Aleluia. Bendito Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele andou, guardou para si as suas armas como recompensa. E o exército de Israel despojaram o exército dos filisteus também para si. Ele desfilou nas ruas da cidade com aquele que afrontava todo Israel. Aleluia. Como que dizendo, agora, povo da cidade, povo de Israel, o Senhor deu o inimigo na nossa mão e vocês não precisam mais temer a Ele, porque o Senhor deu na nossa mão. Glória ao nome do Senhor. Davi, naquele momento, ele representava todo Israel agora, que o Senhor tinha dado o inimigo em sua mão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo és. Assim foi o Senhor Jesus, o qual Davi foi a prefiguração de Cristo. Aleluia. Enfrentou o gigante por nós. E estávamos condenados à morte eterna. E o Aleluia. Senhor o enfrentou e o venceu. Aleluia. E o decretou perdição eterna. E disse, agora tudo está ganho. Vocês não precisam temer a mais nada, porque sou eu que pelejo por vós. E eu tenho o inimigo na minha mão. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. É a ordem da palavra. Fica em paz. Leva a paz desta palavra, porque o inimigo não é nada e está na mão do Senhor. Glória a Deus. E a quem peleja por nós é o Senhor, o Rei dos Reis e o vencedor dos vencedores. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Será que vou triunfar, Senhor? A resposta da palavra é, você vai triunfar. E eu te darei vitória, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor nos manda esta palavra e nos diz, aleluia, o Senhor diz, não importa o gigante, o tamanho do gigante. Qual é o teu gigante que você está enfrentando agora? Qual é o nome deste gigante? O gigante de um, aleluia, é a enfermidade. O gigante de outro é a tribulação. O gigante de algum pode ser a prisão. O gigante de algum pode ser a falta de paz. O gigante de alguém pode ser o inimigo 24 horas falando na tua mente. Pode ser o inimigo de várias formas. Qual que é o teu gigante? É a tua prova material. Qual que é o teu gigante? Pergunta o Senhor. Não importa, o gigante não vai te fazer cair. O gigante não vai te colocar a menos na minha presença. Glória a Jesus. Aleluia. E a ordem da palavra é, ele cairá. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. O gigante que te persegue, diz o Senhor, vai cair. É a ordem da palavra. Glória a Deus. Aleluia. E você vai experimentar da paz que só o Senhor pode dar. Glória ao nome do Senhor. Então leve por esta palavra a funda que você precisa. Esta pedra que é a palavra que você precisa. Coloca ela no teu coração, no teu alforje. Pegue a tua vara também, coloque na tua mão. Prossiga com ela. Bendito é o Senhor, porque tudo que você precisar, venha neste ribeiro chamado Palavra de Deus e pegue o necessário para você derrotar os gigantes da tua vida. Então você sabe o que o Senhor falou pela palavra. O que você pegou deste ribeiro, que é esta palavra hoje, leve para a tua vida, porque com isso que você tirou, esta palavra é como uma pedrinha que vai te fazer derrotar qualquer gigante no teu caminho, diz o Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Então não tema diante da ameaça, diante da condenação que te colocaram, diante da injustiça feita. Diz o Senhor, eu pelejo por você e você não vai cair. Quem vai cair é quem decretou o teu juízo, diz o Senhor. Glória a Deus, Deus. aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ficamos em paz porque a ordem da palavra e ganhamos segurança por ela. Glória ao nome do Senhor. Guardamos em nossos corações, Deus seja louvado. Amém.